A juíza federal Gabriela Hart voltou a assumir os processos da Operação Lava Jato na 13ª Vara de Curitiba. Hart foi quem substituiu Sérgio Moro em 2018, quando este pediu exoneração para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela foi responsável pela sentença que condenou Lula em processo sobre o sítio de Atibaia. As condenações contra Lula foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Gabriela assume porque o até então juiz responsável pela operação, Eduardo Apio, foi afastado do cargo. O magistrado é investigado por ter, supostamente, ameaçado o advogado João Malucelli, filho de um desembargador federal e sócio de Sérgio Moro. Tudo teria ocorrido durante um telefonema quando o juiz Apio teria se passado por outra pessoa, segundo a investigação da Polícia Federal. Comigo para debater os assuntos de hoje, mais uma vez, Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindos os dois. Hoje eu vou começar com o Zé Eduardo. O retorno de Gabriela Hart beneficia Sérgio Moro? É uma vitória do ex-juiz da operação? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu acredito que no primeiro momento, sim. Na verdade, a juíza Hart era uma pessoa que agia exatamente dentro das diretrizes traçadas por Moro. Ela chegou, inclusive, numa decisão dela, a copiar e colar um trecho de decisões de Moro. Portanto, havia uma identidade muito grande entre Gabriela Hart e Moro. No caso, o juiz que ocupava a vara, a 13ª Vara Federal de Curitiba, foi afastado. E aí, ao retorno dela, traz uma vitória momentânea para Moro e para o grupo que lhe dá sustentação, como, ao que tudo indica, é o próprio desembargador Marcelo Malucelli. Agora, isso será realmente uma vitória no futuro? Será que nós teremos uma vitória? Porque isso vai reacender todo um conjunto de discussões, inclusive em relação a por que foi afastado desta maneira o juiz. Eu acho que o processo de investigação deveria ser aberto, como eu tive até a oportunidade de já comentar aqui na CNN, mas um afastamento com uma situação tão nebulosa, com uma fala pouco explicada, em que ainda pode, em tese, existir dúvidas se foi o juiz que falou ou não, ou se era uma possível imitação da sua fala, uma gravação que não se sabe porque foi feita desde o início da conversa, por uma pessoa, inclusive o representante é o sogro, abre aspas, de Sérgio Moro, porque o seu filho, que é sócio do escritório de Sérgio Rosângela Moro, namora com a filha do desembargador representante. Então, portanto, uma situação, Luciana e Caio, bastante nebulosa. E a volta da juíza Hart alimenta essa situação. Será que esse afastamento não foi proposital para que alguma pessoa vinculada a Moro, que reproduza o espírito de Moro, não assuma novamente a direção da Lava Jato para não fazer algumas coisas que poderiam ser feitas diante das irregularidades, dos abusos lá verificados? Essa é a questão. Caio, boa tarde, bem-vindo. O retorno de Gabriela Hart beneficia Sérgio Moro? É uma vitória do ex-juiz da Operação Lava Jato? Boa tarde, Lu. Boa tarde, doutor José Eduardo. Boa tarde à nossa audiência. Não. Para a alegria dos corruptos, a Lava Jato não existe mais e o pouco que restou dela, após anulações e prescrições, não diz respeito a Sérgio Moro há anos. Sobre a juíza, como foi dito, ela é a substituta automática da referida Vara de Justiça Federal, então é natural que ela assuma os processos. Mas é impossível falar na doutora Gabriela Hart sem recordar daquele infame episódio em que o réu Lula da Silva, de forma arrogante, de forma sexista, tentou interromper, interpelar, tentou constranger a magistrada de forma absolutamente rude e descabida. Menos mal que essa grosseria machista não surtiu efeito. Bastou uma frase para a doutora Hart lavar a alma de muita gente e colocar Lula da Silva no seu devido lugar, o lugar de investigado, lugar de suspeito, de acusado e, posteriormente, de condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, pelo menos até a anulação das ações penais pelo STF. Para quem não se lembra, ao depor sobre os crimes que efetivamente praticou, isso segundo 3 instâncias da justiça brasileira, o Lula se fez de xerife e tentou subverter a lógica do interrogatório, fazendo ele mesmo as perguntas para a juíza do caso. Logo ele, um réu desmoralizado que já tinha contra si sentença condenatória em outro processo. Então, muito acostumado aí a plateias amestradas, ambientes controlados e gargantas de aluguel, o Lula certamente foi surpreendido pelo profissionalismo, pela firmeza e pela sagacidade da juíza, que retrucou assim ao questionamento malicioso e impróprio do petista. Aspas para Gabriela Hart. O senhor é que tem que responder, não eu.
Esse é um interrogatório. E se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, diante desse enquadro épico e da impossibilidade de transformar o seu depoimento em palanque político, a feição do Lula da Silva se desmanchou e ele parou de se comportar de forma impertinente com a juíza. Bons tempos de combate firme à corrupção. Muito bem, Zé Eduardo, sua réplica. Eu não sei se nós estamos discutindo o Lula, eu não entendi. Eu acho que nós estamos discutindo uma outra coisa, mas aí enveredamos outra vez, como sempre nós fazemos diariamente, para o caminho de ataques ao Lula. Eu não queria apenas ficar o tempo inteiro. Eu queria me ater a exatamente o que nós estamos debatendo. E o que nós estamos debatendo aqui, Caio? É se é uma vitória de Sérgio Moro ou não. Não estou discutindo o que Lula fez, achincares a Lula, que Lula é mau. Não é isso que nós estamos discutindo. Eu posso também discutir. Eu vou dizer que basta uma palavra para dizer que ele não tem nada contra ele hoje, Caio. E você está olhando o mundo, nós, uma vez, pelo retrovisor e não pelo presente. Porque como não te agrada o presente, você prefere reviver o passado. Claro? Quando a justiça já decidiu que não há nada contra Luiz Inácio Lula da Silva, por quê? Porque o juiz era suspeito, porque houve arbítrios, porque houve por parte dos magistrados e dos membros do Ministério Público da Lava Jato um conjunto de irregularidades. Mas é isso que nós estamos discutindo? Creio que não, Caio. Não há por que tergiversar sobre o assunto. Vamos discutir. É vitória para Moro? No primeiro momento, sim. Será no futuro? Esta é a discussão. Caio, sua réplica. Claro que não é uma vitória para o Moro. Né? O Zé Eduardo falou aí em grupo que dá sustentação a Sérgio Moro. Sérgio Moro, que diga-se passagem, ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato à presidência da República e agora senador. Olha quanto tempo decorreu desde que ele está afastado desses processos. E ele simplesmente era, pelo menos num primeiro momento, até o STF, surpreendentemente, mudar todo o seu entendimento, né, sobre competência de foro lá da vara de Curitiba, ele era o juiz natural e ela era a juíza substituta. Não existe nada aqui que corrobore essa versão, até de certa forma fantasiosa do meu debatedor, sobre uma sustentação. Que tipo de sustentação? Sustentação jurídica? Ele é amparado? Aquela vara, de certa forma, está na jurisdição que atenderia às demandas de Sérgio Moro? Não. Ele tem prerrogativa de foro. A gente está falando do STF, então não há que se falar em sustentação jurídica. Há que se falar em sustentação política? Evidente que não. A gente está falando aí de membros do judiciário. Portanto, quando a gente analisa, bastava só uma frase para falar. Não tem nenhuma vitória política de Moro aqui nesse caso, ou jurídico, ou o que quer que seja. É simplesmente o curso natural do processo.